Solidão. Desde sempre fui solitária e desde sempre tive medo da solidão. Medo de não ser querida e de ser esquecida. Eu queria uma festa de aniversário, mas não tinha quem convidar. Queria ir para o recreio, mas não tinha com quem brincar. E odiava trabalho em dupla, porque sabia que eu iria sobrar. Mas há pouco percebi que a solidão me moldou, que devo a ela muito do que sou. Por ser sozinha, valorizo os poucos que tenho comigo. Por ser sozinha, fiz do invisível e do imaginário um amigo. Percebi que os populares são mais solitários do que eu jamais poderia ser. E por causa da solidão, tive muito mais tempo para ler. Me dei conta de que isso me deu mais tempo para me conhecer. A solidão me fez ensaiar conversas mentalmente e descobrir que para ser feliz não preciso de tanta gente. Ser solitária me fez chorar um oceano salgado e profundo, no qual estou mergulhando cada dia um pouco mais fundo. E quanto mais me afasto da parte rasa, quanto mais rarefeito fica o ar, mais fácil fica de respirar e mais forte as luzes começam a brilhar. A verdade é que ainda fico apavorada quando penso em ser abandonada. Mas, devagarinho, começo a abandonar a unida e inexpressiva manada para andar com a solidão, que sempre me levou a lugares lindos de mão dada. Eu escrevi esse poema no dia 16/11/2025. Ele fala bastante sobre a minha história de certa forma. Eu falo que eu sempre fui sozinha e que eu sempre tive medo disso. Eu não queria ser uma pessoa solitária. Eu queria ir pro recreio, mas eu não tinha com quem brincar. Eu queria uma festa de aniversário, mas eu não tinha amiguinhos pra chamar. Eu tinha no máximo 1 ou 2. E isso sempre me deixou bem triste por muito tempo. Às vezes eu até tinha um amigo assim, só que não era uma amizade que durava, não era uma amizade verdadeira, digamos assim. E eu fui crescendo e eu fui percebendo que isso não é tão ruim, sabe? Por eu ser sozinha, eu tive tempo para aprender muitas coisas. Eu tive tempo para ler muitos livros. Eu tive tempo para me conhecer melhor. Eu tive tempo para descobrir as coisas que eu gosto e para fazer as coisas que eu gosto. Às vezes, quando a gente tá com um grupinho grande de pessoas, um grupo grande de amigos, a gente não faz o que a gente quer porque o nosso grupinho não quer. E às vezes a gente sufoca uma parte da nossa personalidade para ser aceito, para se encaixar. E é por isso que eu falei que os populares são mais solitários do que eu jamais poderia ser. Porque eles não têm nem a eles mesmos, porque eles não são eles mesmos muitas vezes. E ainda assim, as pessoas que estão com eles não estão não estão verdadeiramente lá. As pessoas hoje em dia preferem ser mal acompanhadas do que estarem sozinhas. E a solidão é uma coisa que assusta, é uma coisa que machuca. Mas, como eu falei, eu devo muito do que eu sou hoje em dia para a solidão. Eu tive tempo para escrever porque eu não tinha com quem conversar. Mas isso não é uma coisa de todo ruim. Teve um ano em que eu tinha uma amiga que a gente era muito junto, a gente andava junto pra tudo. Só que nesse ano eu só li um livro. Eu li um livro o ano inteiro, sendo que 3 anos antes eu tinha lido a saga inteira de Harry Potter em 6 meses. Então, às vezes, por estar sozinho, a gente acaba fazendo outras coisas, a gente acaba se divertindo de uma outra forma. Nós podemos ser nós mesmos quando temos ninguém mais, ninguém menos do que a nossa própria companhia. E eu percebi que a solidão sempre me levou para lugares bonitos. Eu chorei muito por eu ser sozinha, principalmente quando eu era criança, porque eu queria amigos, eu queria um círculo social grande. Eu ainda quero amigos, eu ainda quero pessoas que me queiram bem, eu ainda quero tudo isso. Mas eu estou bem não tendo isso agora. E eu também quis escrever esse poema para falar para as pessoas que se sentem da mesma forma que eu me sentia e que eu ainda me sinto de vez em quando, que tá tudo bem. Que elas não precisam mudar para ter amigos, que elas não precisam se preocupar com não serem as pessoas mais queridas da roda. Elas só têm que ser elas mesmas. E talvez a pessoa que você esteja esperando para ser o seu melhor amigo, para ser a pessoa que não vai te deixar sozinha, talvez chegue. Mas se você mudar, se você ficar com pressa, se você procurar o seu melhor amigo em cada pessoa que te der um oi, você não vai achar. E aproveite a sua solidão para ser você mesmo, para se conhecer melhor, para ler livros. Faça do invisível e do imaginário o seu amigo. Descubra pequenas rotinas, pequenos hobbies. Aproveita esse tempo que você tem para gastar com você mesmo,
para fazer coisas que te fazem bem, coisas que você quer, coisas que você gosta. Eu espero que vocês tenham gostado do poema e do vídeo também. E nós nos vemos no próximo. Tchau, pessoal!